Então, nós vamos começar a nossa leitura hoje no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7. Tá? As irmãs acompanham aí. Mateus 7, a partir do versículo 7, é uma passagem bem conhecida, mas é só para a gente entender um pouquinho do que Deus quer falar para nós hoje. Amém? A palavra do Senhor diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhes dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Amém? Essa palavra que fala de oração, né? De pedir, de ir ao Pai para fazer um pedido, e é sobre isso que nós vamos falar, né? E ali está dizendo que o Pai, ele sabe dar coisas boas ao seu filho. Se você pede algo bom, é algo bom que ele vai te dar. E a história de Axa me chamou a atenção por causa do pedido que ela fez ao seu pai, né? E para a gente saber o que a gente pode aprender com Axa, a gente precisa saber quem era ela, né? Eu confesso para as irmãs que eu conheci Axa essa semana. Se alguém aí já conhecia há mais tempo do que eu, tá de parabéns. Eu pensei assim, gente, eu preciso ler muito mais a Bíblia, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Mas quando eu ouvi falar, ela me chamou a atenção e eu desejei estar passando, né, sobre ela para as irmãs. E Axa, ela era filha de Caleb. Caleb era um dos que saiu do Egito junto com Moisés, um dos que herdou a terra prometida junto com seus herdeiros e junto com Josué. E uma das herdeiras de Caleb era Axa, né? Era sua filha. E a história nos conta que Caleb passou muito tempo no deserto, caminhando, peregrinando com o povo, e nos faz entender que Axa passou grande parte da sua vida também no deserto. Então, o deserto, por uma boa parte do tempo da vida de Axa, foi sua casa e foi a sua escola. Enquanto eles não chegaram à terra prometida, ao lugar da promessa de Deus, eles peregrinaram no deserto. E a gente sabe que deserto é um lugar de incertezas, por todas as histórias que a gente lê na Bíblia, por documentários que a gente vê na internet, na televisão. Deserto não é um bom lugar para se viver, né? É um lugar de incerteza, de instabilidade. Ela não tinha certeza do lugar onde ela ia morar, de onde ela ia passar a noite. Não existia certeza do alimento que ela teria, né? Mas existia uma coisa que nós precisamos também dessa certeza na nossa vida. A certeza que a Axa tinha por experiência, por vivenciar no deserto, era a providência de Deus. Então, ela sabia que o pai dela servia a um Deus de providência, por todas as providências que ela já tinha visto de Deus para aquele povo. Então, não importava para Deus se o povo estava rebelde, se o povo estava reclamando, se o povo queria voltar atrás. Deus sempre era o Deus da providência. E esse Deus Axa estava conhecendo, estava aprendendo a conhecer. E mais na frente, né, eles herdaram a terra prometida. Caleb herdou as suas partes nas terras. E eu entendo aqui, irmãs, que quem passa parte da sua vida no deserto, se ela sobrevive ao deserto, sobrevive porque se tornou uma guerreira, porque se tornou uma mulher corajosa, porque se tornou uma mulher valente. Porque só sai do deserto quem aprende a lutar no deserto. E Axa aprendeu a lutar no deserto. Então, quem aprende a sobreviver no deserto vai aprender a lidar com situações futuras, né?
deserto não é lugar para a gente reclamar, é lugar para a gente aprender, né? Aprende a sobreviver, aprende a lutar, aprende a guerrear, e foi assim na vida de Áquila. Então, o que eu quero dizer para a gente nessa tarde? Que o mesmo Deus que deu sustento na vida de Áquila no deserto, que ensinou ela a ser uma mulher guerreira, batalhadora, vencedora, valente, esse é o Deus que nós servimos hoje. Então, não importa a situação que eu ou você estejamos passando, né? Às vezes o deserto é muito árido, mas o Senhor passa conosco e dá providência, né? Providencia a água, providencia o pão, providencia o lugar para você passar a noite, providencia o abrigo. Deus nunca deixou a Áquila e aquele povo caminhar sozinho. E Ele faz isso na nossa vida também. Então, a história de Áquila começa em Josué, no capítulo 15, no versículo 16 a 19, a gente vai ler, para a gente estar entrando no que realmente importa. E disse Caleb: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei minha filha Áquila por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Áquila por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu para que pedisse campo ao seu pai. E ela desceu de seu jumento. Então Caleb lhe disse: o que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então vamos lá, vamos contar a história de Áquila, filha de Caleb. Caleb herdou as terras, mas ainda existiam terras para ser conquistadas. E Caleb lançou um desafio, né? Como era o costume da época. Ele lançou o desafio: aquele que conquistar Quiriate-Sefer terá minha filha Áquila como esposa. Otiniel não perdeu tempo, foi lá, conquistou as terras e recebeu Áquila como esposa. Caleb não ofereceu riqueza para quem conquistasse as terras. Caleb não ofereceu muitas terras para quem conquistasse as terras. Caleb não ofereceu tesouro, né? Caleb ofereceu a sua filha. E eu, né, vejo que se Otiniel lutou, guerreou e venceu, ele fez tudo isso por Áquila. Por quê? Porque valia a pena lutar para ter Áquila como esposa, devido a ela ser uma mulher virtuosa, honrada, uma mulher que havia peregrinado no deserto, mas havia sobrevivido às intempéries do deserto. Era uma mulher para estar ao lado de um guerreiro, né? E depois desse acontecimento, desse casamento, Áquila chega para o seu marido, conversa com ele. A Bíblia diz que ela persuade, ela convence ele a ir até o seu pai Caleb e pedir terras para eles, né? Mas a seguir diz que ela mesma subiu no seu jumento, foi até o seu pai para intervir por uma outra coisa. Porque o que eu entendo? Na hora de pedir as terras, Otiniel foi e pediu as terras. Ganharam um campo de Caleb. Mas na hora de interceder para ter algo mais, ela precisou ir até o seu pai. Eu entendo que quando existem necessidades na nossa vida, por exemplo, Késia, me ajuda em oração. Késia, vamos fazer uma campanha porque eu estou mal de saúde. Irmã Silvânia, me ajude em oração, ou pede uma visita na minha casa, porque eu não estou bem, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Elas vão interceder por mim. Elas vão pedir ao Pai por mim. Mas tem coisa que é você que tem que ir diretamente ao Pai falar com Ele. Por mais que outras pessoas possam ir, por mais que outras pessoas possam fazer, por mais que outras pessoas possam te ajudar, é você e o seu pai. E ela sabia, meu marido já pediu o campo,
Meu pai já deu o campo. Eu estou grata pelo que eu tenho, mas eu preciso de algo mais, porque eu não tenho o que fazer com terras secas. E ela foi até o seu pai. Axa não foi até o seu pai com o coração ingrato, nem foi reclamar. Ela foi pedir mais um presente. Às vezes, irmãs, tem coisa que a gente recebe que a gente tem certeza que foi Deus que deu, né? É o marido, que você tem certeza que foi Deus que deu. É o emprego, que você tem certeza que foi Deus que deu. É a sua casa, que Deus te deu condições de comprar, você tem certeza que foi Deus que te deu, né? Aquele campo foi o pai dela que deu, mas faltava alguma coisa. Eu não sei o que falta no seu marido para ele frutificar, mas vai falar com seu pai, foi ele que te deu. Ele pode prover as fontes de água para que venha frutificar a terra seca. Eu não sei o que acontece no seu emprego que está te deixando insatisfeita, mas foi Deus que te deu? Então vai falar com seu pai. Ele pode prover as fontes, pode te dar estratégia para você fazer a diferença e transformar o lugar. Porque era isso que a Áquisa queria. Ela queria transformar as terras secas em terras produtivas. Ela precisava de fontes de águas. Eu não sei, na sua vizinhança, o lugar onde você foi morar. Ah, Senhor, eu queria tanto morar num lugar assim, assim. Deus te deu. Mas lá tem um vizinho que é terra seca. Vai falar com seu pai. Deixa eu ver se tem uma pessoa aqui, peraí. É que às vezes o mistério, sabe, vai direto assim. Aí, ou você quer comprar uma casa. Senhor, eu quero comprar aquela casa com tantos cômodos, com varanda. Deus te deu. Mas aí quando você chega na casa, está faltando um encanamento, tem um vazamento, tem alguma coisa faltando. Não reclama. Deus te deu, mas você pode pedir mais a ele. Ele pode te dar as fontes superiores e as inferiores. E Áquisa, por ter passado pelo deserto, saber que Deus era o Deus de providência na vida do seu pai, e ela sabia que Caleb se espelhava em Deus, ela sabia que falando com ele, ele também poderia prover para ela aquilo que ela precisava. Então, Áquisa era grata pelo que ela tinha, ela sabia do que ela precisava e ela sabia quem pedir. E nas virtudes de Áquisa, se a gente for olhar aqui, nas virtudes de Áquisa, para a gente aprender na nossa vida, gente, eu não tenho muita coisa, na hora não faz nada, faz não. Aí vai sair o que Deus quiser. Ó, ela era submissa, primeiro ao seu pai, depois ao seu marido, né? Primeiro ao seu pai, porque ele ofereceu ela em casamento e ela sabia que o que o pai estava fazendo era o melhor para ela. Ela era submissa ao seu marido, porque na hora de pedir campo para Caleb, ela conversou com seu marido, pede um campo para a gente, né? A gente precisa plantar, né? A gente precisa colher, a gente está construindo uma família, a gente precisa preparar o nosso futuro, precisamos de terras. Ela conversou com seu marido e o seu marido foi lá e conseguiu as terras com Caleb. Então ela era uma mulher submissa. O que eu quero dizer é que você pode intervir nas situações dentro do seu casamento se você souber conversar, se você souber falar, se você chegar com um jeitinho que Deus deu para Áquisa, ele pode dar para a gente também. É só a gente ficar na dependência dele. Áquisa, ela se negava ao conformismo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente prega assim, nós precisamos aceitar a vontade de Deus, precisamos mesmo. A gente precisa entender quando é a vontade de Deus. Mas a gente também precisa entender quando é Deus colocando a gente numa situação para a gente transformar a situação. A Áquisa recebeu terras secas e ela precisava transformar as terras em terras frutíferas. Então, muitas das vezes é a vontade de Deus, mas muitas vezes é Deus querendo que a gente seja usada, que a gente vá adiante, que a gente olhe para frente para a gente transformar a situação. E a Áquisa viu que ela podia transformar a situação, então ela não se conformou. Eu digo, não se conforme, porque o marido que Deus te deu já não é mais aquilo que você achava que ele era. Não se conforme, porque o emprego que Deus te deu já não é mais aquilo que você pensava que era. Não se conforme, porque a casa onde você mora está cheia de problemas e você precisa transformar essa situação. Não é para se conformar, não é para reclamar, não é para murmurar. Você pensou se a Áquisa chega para Caleb,
pai, o Senhor me deu terra seca, o que eu vou fazer com terra seca? Nem quero. Ela ia perder a bênção dela, se ela fosse uma mulher que reclamasse. Se ela fosse uma mulher de sair murmurando de um lado para o outro, né, falando com o vizinho, falando com amigas, o pai dela ia ficar sabendo, ia se entristecer com a situação e ela ia perder as bênçãos dela. Mas ela foi sábia, ela foi falar direto com aquele que podia resolver a situação. E outra coisa, irmãs, que a Áquisa fez, ela foi direto ao ponto. Tá? Eu estava pensando, estava meditando, que às vezes a gente dobra o joelho, insatisfeita com uma situação da nossa vida, mas a gente não fala para Deus que a gente está insatisfeita. A gente agradece por tudo que Deus nos deu, né? A gente pede pelo nosso próximo, a gente pede pela nossa vida, e a gente levanta como se tivesse tudo bem. Mas Deus sabe que não está. Deus conhece o meu e o seu interior, Ele sabe o que você precisa, mas você precisa conversar com Ele. Você precisa falar para Ele abertamente: Senhor, eu estou aqui de joelhos, te agradeço por tudo que o Senhor me deu, mas essa situação não está me deixando feliz. Pai, essa situação está me fazendo sofrer. Pai, tal situação está me fazendo mal. Me ajuda a resolver a situação. Me dê fontes. Irmãs, essas fontes são as estratégias, a forma como você vai agir, a forma como você vai falar para resolver a situação. Não peça ao seu pai. Irmãs, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Quem tem pai vivo, graças a Deus por isso, o meu já se foi. Mas o meu pai, ele era fechado, até a alma, que eu falo assim, né? Ele era um homem difícil da gente conseguir falar, da gente conseguir conversar. Mas ele sabia tudo que a gente precisava, mesmo sem a gente dizer, né? Quando eu estava para casar, eu precisava comprar as coisas para o meu casamento e eu tinha uma bicicleta que eu estava para vender a bicicleta para poder ter mais dinheiro, né? E eu nem falei para ele, ele só me ouviu comentar alguma coisa e ele falou: não precisa vender, eu vou te dar o dinheiro e você faz isso, isso, isso. Então, assim, era um homem fechado, era um pai que não conversava muito, mas era pai. Imagina Deus que quer que a gente tenha intimidade com ele. Imagina Deus que quer que a gente se achegue a ele. Ele só precisa que a gente fale. Ele só precisa que a gente seja sincera. Porque até para Deus a gente mente quando está orando. Muitas vezes. Porque a gente passa para Deus que está tudo bem. Que a gente está muito satisfeita. Quando Deus sabe que o seu coração está sangrando, está ferido, está magoado, está machucado. E Ele precisa que você peça as fontes para Ele te dar. E com a Áquisa não foi diferente. A Áquisa foi, pediu e ela recebeu. Recebeu até mais do que aquilo que ela precisava. Então, a Áquisa foi até o seu pai, falou. E ele olhou para ela, já sabia que ela precisava de alguma coisa. Porque Deus é assim com a gente. Ele já sabe tudo que a gente precisa. Na forma como você se ajoelha para orar, na forma como você louva, ele já está sabendo aquilo que está te incomodando, aquilo que você está precisando. E ele perguntou: o que você tem? Porque o semblante dela provavelmente já não estava tão feliz. Porque ela estava preocupada com o que ela teria para o futuro da sua família. Ela queria ter filhos, ela queria ter uma família próspera, então ela queria terras para plantar e colher, ela queria trabalhar. E ele perguntou: o que você tem? E ela falou: pai, me dá um presente. Sabe aquele jeito de filha pedir que o pai nunca vai conseguir negar? A Áquisa tinha esse jeito, eu e você temos. Por isso que tem coisa que eu e você precisamos falar, porque o jeitinho está na gente. Irmãs, esse negócio de jeitinho, eu até anotei aqui, que o jeitinho quando é seu, o jeitinho quando está em você, não adianta pedir para outro fazer. É você que tem que ir, é você que tem que fazer, é você que tem que falar, é você que tem que cantar. É você que tem que pregar, eis-me aqui, Senhor. Tô aqui. Porque hoje o jeitinho estava para mim, mas semana que vem vai estar para outra irmã. E esse jeitinho de Áquisa foi e falou: pai, me dá um presente. A terra que o Senhor nos deu, pai, tá seca. Não vai produzir nada. Mas se o Senhor me der fontes de águas,
aí elas frutificarão. Aí Caleb deu fontes superiores, as que desciam das montanhas, né? E as inferiores. Aí Larissa me perguntou, como que ele deu fonte para ela? Eles eram inteligentes, irmãs. Naquela época eles faziam desvios de águas, faziam canais. E eu acredito que Caleb mandou fazer desvios de águas para que a terra de Axa fosse próspera, para que a terra de Axa recebesse os nutrientes necessários. E quando a gente fala de fontes superiores, são providências que vêm do alto. E quando a gente fala de fontes inferiores, é aquilo que você pode colocar as suas mãos e fazer, né? Aquilo que vem do alto, irmãs, é aquilo que você só ora, mas você não pode colocar sua mão, você não pode transformar. Você não pode pegar um coração endurecido e botar a mão e ele se converter. Não, isso é obra do Senhor. Mas você pode fazer a sua parte com as fontes inferiores, você pode orar. Você pode orar ao Senhor. As fontes superiores são aquelas que vêm em abundância, né? Aquela chuva torrencial, as águas vêm descendo das montanhas, vai ter abundância na terra. As fontes inferiores é aquilo que vai ficar de reserva para quando não tiver chuva. E Deus pensa em tudo, porque Ele é um pai que só pensa no bem de seus filhos. Então Ele dá fontes superiores e fontes inferiores. Porque quando não tiver chuva, quando você estiver na dificuldade, quando você estiver passando por tribulações, por afronta, seja lá o que for, as fontes inferiores estarão alagadas. E isso, irmãs, fica no subsolo. E é o mais importante, porque é do subsolo que vem os nutrientes para a sua raiz. Então tenha em Deus essas reservas, através da sua fé, através das suas orações, através da sua confiança. O Pai não nos desampara. O Pai não faz nada pela metade. É de água que você precisa, então vai vir de cima e vai ter embaixo nas reservas. Mas, irmãs, eu aprendi muito com Axa, né? Isso tudo aqui foi o que eu anotei ontem, tá? Eu fiz essas anotações ontem. Algumas virtudes de Axa eu já passei para as irmãs. Ela era trabalhadora, porque ela queria plantar, ela queria mexer na terra, ela queria semear, ela queria colher, ela queria ver os frutos, né, daquela terra. Ela era grata por tudo que ela havia recebido. Ela recebeu fontes superiores e inferiores, que são bênçãos em abundância e reserva. Então, eu queria muito passar isso para as irmãs, né? Eu estou meditando na vida de Axa. Eu falei, gente, às vezes a gente está no deserto e a gente não sabe por que nós estamos. É porque Deus está nos preparando para quando a gente tiver uma necessidade, a gente saber que Deus é o nosso Pai, é um Pai de providência. Mas hoje, quando eu estava varrendo a casa, assim, já é a segunda vez que Deus me faz olhar por ângulos diferentes, né? Quando Deus me deu o tema daquele encontro nosso, em Ezequiel 37, eu estava no banheiro, irmãs, e Deus falou comigo assim, ser profeta é mais fácil, porque vai fazer o que Deus mandar e vai dizer o que Deus mandar. Mas e se você estiver no vale? Se você for um dos ossos secos, aí você precisa esperar o tempo de Deus mandar o profeta para dizer vivifica. E quando o profeta é descrente, que olha para você e diz que não vai acontecer nada, que não tem mais jeito. Então, naquele dia, Deus me fez olhar a mensagem por um ângulo totalmente diferente. E hoje, né, eu já estava com isso daqui tudo preparado, mas Deus ministrou o meu coração assim, ó. Todo mundo vai ver Axa nessa história. Todo mundo vai ver Caleb nessa história. Todo mundo vai ver Otniel nessa história, mas ninguém vai ver a terra seca. E Deus ministrou o meu coração. E se você for a terra seca nessa história? Você vai ter que esperar alguém olhar para você e dizer, tem jeito, vou interceder ao Pai por essa terra.
Irmãs, tantas terras secas que a gente vê e a gente fala, não tem jeito, não vai nascer mais nada nessa terra, não tem água para regar. Mas se você olhar para a terra seca, que pode ser a sua irmã, pode ser o seu parente, pode ser irmã de igreja, pode ser quem for. Se você olhar para a terra seca e você olhar lá para frente, um dia pode dar fruto. Eu vou interceder ao Pai que mande as fontes de água para regar essa terra. Aí, irmãs, tem jeito. E Deus ministrou isso no meu coração. Se você for terra seca e as pessoas olharem para você e disserem não tem jeito, como você vai frutificar? Porque terra seca não vai pedir, terra seca não fala, terra seca não anda, terra seca não faz nada, terra seca precisa de alguém para interceder, para interferir, para tratar, cuidar, semear, regar. É um trabalho. E esse trabalho, se a gente se colocar hoje no lugar de Axa, esse trabalho está nas nossas mãos. Se a gente hoje estiver no lugar de terra seca, o trabalho está nas mãos de quem nos observa e de quem nos olha e deverá interceder por nós. E eu fiquei chocada com essa palavra, porque parece que saiu do assunto, né? Mas eu precisava ministrar isso para o coração das irmãs, porque o meu já foi ministrado, né? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso olhar ao redor, perceber quais as terras que eu estou vendo que não estão frutificando, eu preciso interferir. Eu preciso pedir para o Senhor regar, eu preciso pedir que o Senhor mande chuva para essa terra voltar a frutificar. Então, irmãs, essa é a palavra. Eu tinha outras coisas anotadas, mas eu acredito que até aqui foi o que o Senhor quer nos ensinar. Para a gente se colocar, quando a gente aprender com uma dessas mulheres, para a gente olhar por vários ângulos, né? Então, o que nós estamos aprendendo com Caleb, um homem que queria o melhor para sua filha, nós estamos aprendendo com Axa, uma mulher que confiava no seu pai, na vontade dele, e ela sabia que ele ia providenciar aquilo que ela necessitava. Nós aprendemos com Otiniel, que luta por aquilo que vale a pena, né? Valoriza aquilo que vale a pena. E ele foi, ele batalhou, ele lutou e ele conseguiu. Então, se o seu casamento vale a pena, lute. Se o seu emprego vale a pena, lute. Se a sua vizinhança precisa ser salva e vale a pena, lute. Não desista, mas conquiste as terras. Então, nós estamos aprendendo com todos esses personagens. Mas Deus me fez aprender também com a situação da terra seca. Aquela que as pessoas olham e não dão nada por ela. Mas se Deus enviar chuva, vai florescer e vai frutificar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.